Olá, tudo bem? Estava aqui terminando meu cafezinho. Ainda bem que você chegou. Hoje eu estava meditando sobre uma frase de Freud. As experiências da infância deixam marcas indeléveis na psique do adulto. Quando eu comecei a refletir sobre essa mensagem, vários insights apareceram na minha cabeça. Por quê? Quando Freud compilou essa mensagem, essa frase, eu fiquei imaginando o quanto ele teve que observar os outros, quanto ele teve que demandar tempo para estudar as outras pessoas. Então, quando ele fala que as experiências da infância deixam marcas indeléveis na mente humana, na psique humana, o que ele está falando? Que todas essas memórias que a gente carrega da nossa infância são marcas construídas com todas as vivências que nós tivemos quando nós éramos crianças. Consegue compreender o quão profundo isso é? E quão metafórico isso pode ser para muitas pessoas? Por quê? Porque muitas pessoas não entendem que a nossa criança interior, a pessoa que a gente mais tem que olhar, é o nosso histórico interior que a gente tem que focar. Por quê? Por que existe tantas pessoas frustradas, tantas empresas destruídas, falidas, tantos casamentos desmoronados, tantas criações de filhos que estão totalmente perturbados? Por que isso acontece? Eu gosto muito de falar que são crianças querendo criar crianças. Então, se essas crianças não percebem que são crianças e ficam com essa mente de adulto, pensando que eu sou adulto, eu tenho tantos anos, então eu dou conta da minha vida, sendo que tem todo um histórico emocional por trás desse adulto que impede ele de fluir na vida, de ser bem-sucedido, de encontrar bons propósitos na vida, de encontrar o seu real senso de eu, de encontrar a sua essência primária. A gente começa a entender que a primeira coisa que todo ser humano tem que olhar são as feridas emocionais da infância. Porque quando você não olha essas feridas emocionais da infância, não tem como você progredir, não tem como você evoluir financeiramente, sentimentalmente, evoluir em sua vida. Não tem como você ter uma vida fluida, que seja amparada por bons negócios, por boas ações, por bons retornos. Por quê? Porque quando alguém do seu externo ri de você, por exemplo, você estava andando e escorregou numa casca de banana. E querendo ou não, gente, fala sério, quando uma pessoa escorrega, é muito engraçado. Eu rio. Claro que eu não estava torcendo para que aquilo acontecesse. Foi um acidente, eu tenho total clareza disso, que é um acidente. Porém, no exato momento, naquele lapso ali, a gente começa a rir porque é algo engraçado, é algo inesperado, né? E a pessoa cai de qualquer jeito ali e tal, e todo mundo ri. Só que quando tem uma criança ferida ali naquele adulto, ele vai ficar totalmente constrangido e chateado. Porque constrangido e chateado é muito diferente de só constrangido. Quando a pessoa se sente constrangida, ela levanta, ai que vergonhinha, tá? Mas começa a entrar na brincadeira, né? Ela leva com leveza os acontecimentos que acontecem com ela. Só que quando tem uma criança ferida ali, esse senso de não pertencimento, esse senso de humilhação é muito mais forte e ela começa a querer ser agressiva com os outros. Por que você tá rindo? Eu queria que fosse com você. Você não tem o direito de ficar rindo de mim. Quer me peitar? Consegue compreender a diferença de padrões? Quando tem uma criança ferida dentro de uma pessoa, as ações, atitudes, as percepções, as reações aos sentimentos dela são totalmente agressivos, são totalmente inesperados, porque quem sorri de uma pessoa que escorrega numa casca de banana é porque ela achou aquilo engraçado e foi um lapso de realidade ali instantânea. Eu
te convido a fazer um teste aqui comigo. Imagina que o macaco estava pulando de galho em galho e ele pensou que um galho era o galho. Só que quando ele pegou no galho era um cipó fino e ele estabacou no chão. O que vem à sua mente? Foi algo imprevisto? Foi uma percepção errada que ele teve do galho? Pensou que era um galho mais resistente, era um cipó mais fino e pegou e caiu no chão, estabacou no chão? Só que lá embaixo tem vários animaizinhos que estavam lá brincando e se assustaram com aquilo. E muitas pessoas se assustaram, correram, muitas pessoas viram e começaram a rir, muitas pessoas olharam e começaram a criticar. Por que você não prestou atenção? Por que você não estava mais atento? Então percebe que são várias opiniões de pessoas ali ao redor daquele macaquinho, sendo que o que aconteceu com ele? Foi alguma coisa prevista? Não, foi uma coisa imprevista. Só que a reação das pessoas, daquele cenário todo que está à volta desse macaquinho que caiu no chão, é totalmente inesperada. Cada um tem uma opinião sobre aquele acontecimento. Então, por que eu estou construindo isso com você? Para levar você a entender que quando o fulano escorrega na casca de banana, muitas vezes tem uma pessoa que vai sorrir, tem uma pessoa que vai criticar, tem uma pessoa que vai falar: ai, mas não olha por onde anda. Ai, essa casca de banana era minha. Você estragou a casca de banana. Quando a gente tem o senso de eu pertencente real, lapidado dentro de nós, a gente consegue perceber esses fatores e assimilar que são pessoas além de nós que têm opinião sobre aquele ato que aconteceu mediante uma circunstância, né, que a gente foi pego ali de surpresa. E não tem nada de errado nisso. Por mais que a pessoa esteja te criticando, por mais que a pessoa esteja te desmerecendo, você sabe quem você é. Você sabe que você escorregou ali porque você não quis, foi um acidente. Então, muitas vezes, tem pessoas que estão tão feridas por dentro, porque foram tão humilhadas, rejeitadas, abandonadas na infância, que quando isso acontece, elas não conseguem distinguir quem quer o bem, quem quer o mal. E quando a gente leva isso para a nossa vida real, a nossa vida cotidiana, com os nossos familiares, com os nossos parentes, a gente se pega num ambiente totalmente tóxico, porque quando alguém vem falar alguma coisa pra você, você já se sente agredido. Ai, é porque, amor, faça isso pra mim, por favor. Ai, por que você só pede pra mim? Por que você mesmo não vai? São coisas cotidianas que transformam a nossa vida num caos. E quanto mais crianças tentam casar com crianças, mais casamentos tóxicos, mais relacionamentos perturbados a gente tem na nossa sociedade. Porque quando você casa uma criança com outra criança, lembra que são adultos com crianças feridas dentro de si. Dentro desse relacionamento, o que elas vão querer fazer? Elas vão querer tratar o outro, melhorar o outro, lapidar o outro, para ficar moldado conforme ele quer. Ou seja, eu casei com fulano, então eu vou lá, vou encher ele de defeitos, vou falar mal dele, falar que ele precisa andar desse jeito, vestir desse jeito. Por quê? Porque eu quero que ele se molde para que eu aceite ele conforme aquilo que eu quero que ele seja. Então eu não construí dentro de mim essa capacidade de discernimento de entender que o outro é um pedaço além de mim. Ele não é eu. Ele não precisa ser igual a mim. Ele não precisa andar igual a eu quero que ele ande. Ele é um ser singular, ele é um ser individual que casou comigo para agregar valor a mim, sendo que eu tenho discernimento necessário para entender o meu próprio valor. Então, quando eu tenho esse senso de não merecimento, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de carinho, de atenção constante, eu sobrecarrego a outra criança que também quer as mesmas coisas que eu e torno isso um caos. Porque quando você é curado emocionalmente e casa com uma criança ferida,
isso também torna-se um caos. Por que que eu saliento isso? Porque é importante nós, mesmo que estejamos casados, mesmo que estejamos já amadurecidos, olhemos para a nossa criança interior e que possamos curar a nossa própria criança, porque curando a nossa própria criança, a gente vai conduzir o outro que a gente tanto ama, que a gente tanto idealiza, que a gente tanto quer o bem e quer que esteja do nosso lado, a curar ele também. Porque quando a gente vê que essa cura dentro de nós é tão necessária, tão importante, que é tão benéfica, a gente quer que as outras pessoas também olhem para isso. Para quê? Para alimentar o nosso ego? Não, para que a gente tenha uma vida mais amorosa, mais tranquila, mais linear. Porque quando eu percebo que eu sou uma criança ferida, estou casado ou então estou convivendo com uma pessoa que também é uma criança ferida e eu me curo, automaticamente eu quero que esse outro também veja a beleza do mundo. Não pela ótica infantil de uma criança ferida, com traumas emocionais, mas sim pela ótica de uma criança que foi aceita, modulada, lapidada dentro de mim, que eu consegui compreender todas as coisas legais que ela tem, todos os aprendizados que ela teve, e guardei dentro de mim e construí esse senso de eu amadurecido, esse senso de aprendizado na vida, de entender que tudo que me aconteceu era para ter acontecido para me guiar a ser a pessoa que eu estou predestinada a ser. Então, quando a gente volta lá para Freud e fala assim, que as experiências da criança, ela interfere muito na psique do adulto. É exatamente isso que eu tô querendo que você enxergue. E quando você percebe a importância de olhar para essa criança ferida, você consegue distinguir as suas ações, o que é seu, o que é da criança. Você consegue enxergar essa criança ali do teu lado e falar: caraca, essa ação é a criança que está fazendo, não é o adulto. Então, quando você consegue remodular isso dentro de você, é muito interessante, porque é onde você está olhando e focando em você. É onde você olha para você e consegue entender que tem duas pessoas morando dentro de você e a gente precisa unir essas duas pessoas em um único propósito, que é uma vida mais alegre, mais próspera, mais fluida, mais cheia de abundância. Por quê? Porque quando você deixa a criança falar por você, que é adulto, a sua vida ela não prospera, você vive em constante ameaça. Por quê? Você pensa que todo mundo está contra você, você pensa que todo mundo quer o seu mal, que todo mundo quer te prejudicar. Por quê? Isso acontecia lá na infância, então você foi crescendo, foi desenvolvendo com esse pensamento que todo mundo queria o seu mal, sendo que não é bem assim. Só que quando você tem essa psique mais bem modulada, você consegue acessar padrões que coloquem você num patamar de proteção. Então, quando você consegue se proteger, idealizando que você sabe o porquê você está se protegendo, você sabe a real necessidade dessa proteção, você consegue encaixar esse adulto dentro de você e não fica essa criança o tempo todo implorando por proteção, implorando para ser visto, implorando para tudo, sendo que você vai ter esse discernimento para saber quando necessário é e quando desnecessário é. Então engloba muitas coisas, e se isso fez sentido para você, se você encaixa nesse padrão que para muitos parece que é muito confuso, porém quando você consegue entender que existe essa limitação dentro de você, fica muito mais acessível você adentrar dentro de você e entender quais são os seus reais motivos para se manter nesse padrão e estilo de vida, né? Que a gente vive procrastinando, vive agredindo os outros, então N fatores.
E se isso fez sentido para você, aqui embaixo eu tô deixando o link de um curso que eu tô disponibilizando com 7 estratégias práticas para ajudar você a curar essa criança interior. Então são 7 estratégias onde eu dou o melhor de mim, juntando tudo aquilo que me ajudou, todas as práticas que eu mesma fiz para curar a minha criança interior, e estou disponibilizando para vocês através de um curso para que você também tenha essa nova visão de vida que hoje eu consigo ter. Tá? Então, se faz sentido para você, só clicar aqui embaixo que você vai ser direcionado, tá bom? Te agradeço grandemente por ter te dado essa oportunidade de seguir até aqui, porque isso quer dizer que tem uma sementinha plantada aí dentro que está querendo aflorar, que está querendo crescer, que é a sementinha do auto-perdão e auto-reconhecimento, que você merece sim ser feliz, que você merece sim viver uma vida abundante e próspera, tá bom? Então fique bem e até a próxima. Tchau, tchau!